Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos e, vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: Que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer o Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Possamos nos sentar por alguns instantes. Nós estamos aqui hoje com lotação máxima, né? Bendito seja Deus, quanta gente, tem gente lá na calçada, né? Também, claro, vocês não querem entrar por causa do calor, não é verdade? Não teve graça nenhuma, mas tá bom, né, pessoal? Deus abençoe, viu? Sejam bem-vindos ao nosso santuário, à nossa casa, à nossa paróquia. O que eu, padre, hoje nós queremos é alimentar vocês na fé, alimentar vocês, não é, na intimidade com Jesus, com Deus, não é? A luz sobrenatural da graça, aquilo que nós chamamos de fé, que a fé cresça. Muito bem, a primeira leitura e o evangelho de hoje vão falar para nós de vocação, né? A música de entrada que o Edivaldo cantou é exatamente isso: eis-me aqui, Senhor, não é? Vocação. Primeiro a vocação de Samuel, não é? Depois a vocação dos primeiros apóstolos. Vamos lá, pessoal? Primeira leitura, a vocação de Samuel, o grande Eli, né? Guardem bem esse nome, Eli. Foi aquele pelo qual então orientou Samuel. Orientou, sim. Na vida vocacional, e nós vamos falar agora, precisamos de orientadores. Pessoas que nos ensinem o caminho. Porque a gente não sabe o caminho. Lembram, não, que os próprios apóstolos perguntam: Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? E o próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, num processo vocacional, não é? Num chamado de Deus, Deus vai colocar pessoas que vão nos orientar para o chamado. Então, guarde bem isso, tá bom? Primeira leitura, temos ali Samuel e a figura do mestre Eli. Vamos guardar isso, pessoal. No Evangelho, a gente tem então o chamado dos primeiros apóstolos. Vamos dar nome para eles? Vocês escutaram o Evangelho, pelo amor de Deus. Ou ficaram aí coçando o nariz? Vamos lá? Primeiro apóstolo chamado. Eu não vou falar. Eu vou esperar vocês falarem. Eu vou com o microfone. Espera aí, eu desço aí. Aí fica mais fácil. Vamos lá. Primeiro apóstolo chamado. Vamos lá? André. Segundo apóstolo chamado, Simão Pedro. Terceiro apóstolo chamado, aquele pelo qual o evangelho foi escrito e que ficou tão feliz com o chamado e que ele até escreveu no diário dele, no evangelho. Era por volta das 4 da tarde. Olha como importante foi o chamado no coração de João. Aí falei, né, no coração de João, né? Quem é o terceiro apóstolo então? E João vai levar Jesus a quem? Ao seu irmão. Como é que era o nome do irmão de João?
E João aqui é o evangelista ou o batista? Certeza? Posso perguntar? É isso mesmo? Tá certo? É o evangelista. João, evangelista, leva Jesus a Tiago. Muito bem. Vem aqui, Felipe, um pouquinho. Vem aqui. Ele é seminarista. Vocês já devem saber, faz um tempinho que ele está por aqui, né? Veio passar suas férias. Fica aqui um pouquinho, filho. Veio passar as férias aqui em São Paulo, em Tatuí. Está aqui com a gente desde o Natal. Ele vai embora só em 25 de dezembro do final do ano. Né? Tô brincando, né? Deus o livre. Ele veio passar um mês aqui de férias, né? E eu acho muito bonito, porque eu não tenho que reclamar. Ele trocou a família dele lá do RN, do Rio Grande do Norte, né? Para vir passar as férias aqui, né? Escolheu o Padre Lorival, escolheu algumas famílias e veio aqui. E é importante que a gente então entenda, pessoal, nesse processo vocacional. Por quê? Porque fala de Eli, o mestre de Samuel, fala dos 4 apóstolos, vamos lembrar de novo? André, Pedro, João e Tiago. Mas tinha alguém que apontava Jesus para os 4, quem era? João Batista, muito bem. Então eu queria que o Felipe, né, falasse um pouquinho, rapidamente, em breves palavras, digamos assim, para eu continuar aqui a homilia, não é? Sobre vocação. Vocação. Puxa vida, por quê? Porque qual é a regra, pessoal? Vamos lá, pessoal? Qual é a regra, né, que tanto as pessoas então levam para si? Vamos lembrar? Qual que é a regra? Gênesis. Crescei e multiplicai. Essa é a regra. Então é natural que todo mundo queira. Gente, é só responder. Nós estamos há 8 anos aqui. O Narciso já foi, o Padre Mirto já morreu, né? Faz 8 anos que eu estou com vocês. Então, se vocês não aprenderam até agora que eu gosto que vocês conversem comigo, nós não vamos fazer vida. Vamos lá, pessoal? Vamos lá? Vamos lembrar? Vamos lembrar então? Deus nos chama a uma vocação e Ele quer que nós respondamos a esta vocação. Aí eu vou passar agora para o Felipe, para que ele fale um pouquinho da vocação. Quem é ele? Da onde veio? Quantos anos para ser padre? Como é que é esse processo vocacional quando Deus chama? De novo, a regra é casar. E quando alguém não quer casar, quer ser padre, ok? Nós chamamos de vocação especial. Sim, é especial. E a vocação matrimonial? A vocação matrimonial é a regra. É a regra. Você vai casar, você vai ter filhos, ok? Agora, a especial é ser padre. É ser diácono transitório. É ser bispo. Isso é chamado de vocação específica, que nem todos têm. Alguns são chamados. Querido Padre Lorival, muito obrigado pela palavra. Falar de vocação, meus irmãos, é sempre muito complexo. E eu fui pego de surpresa porque quando iniciou a missa, o padre falou, você vai iniciar a homilia. Eu falei, não quer deixar para o final? Ele falou, não, vai ser na homilia. Eu vou até esconder aqui umas folhas da homilia dele para a gente diminuir aqui. Brincadeira. Eu sou Wesley Felipe, do Rio Grande do Norte, de Natal. Pelo meu sotaque já dá para vocês perceberem que eu sou do Nordeste. Fui gerado numa arquidiocese de um clero muito grande. Lá somos 110 padres, 44 seminaristas. Somos a terra dos mártires de Cunhaú e Uruaçu e da aparição de Nossa Senhora no Rio Potengi. Uma aparição milagrosa que é venerada pelo povo do Rio Grande do Norte, com muita fé, de uma imagem de Nossa Senhora do Rosário que foi achada no rio e que as pessoas acreditam que é a aparição da própria mãe de Jesus. Então, tudo isso para que vocês entendam que eu fui gerado, a minha vocação foi gerada numa terra muito católica, muito devota, e toda vocação, toda história vocacional tem uma história muito particular. A palavra vocação vem do latim vocare, que quer dizer chamado. Todos nós somos chamados de uma forma específica e de uma forma diferente.
Quando eu era muito jovem, entrei no seminário com 17 anos, estou no seminário no meu 6º ano de formação, faltando apenas 4 dos 10 que preciso fazer para ser padre. Antes de entrar no seminário, eu cheguei para o meu pároco. O padre já mencionou que todo vocacionado precisa de um mestre, e ele era o meu mestre, e eu perguntava a ele como foi a história vocacional dele. E o enchia de perguntas, achando que a minha história ia ser do mesmo jeito. E ele me dizia: toda vocação se dá e acontece de uma forma diferente. Todos somos chamados de uma forma diferente. E quando Deus nos chama, ninguém escuta, somente nós escutamos. Assim aconteceu na primeira leitura. Samuel era chamado o tempo todo por Deus, mas não entendia o chamado de Deus. Não entendia que era Deus que estava o chamando e só ele estava escutando aquele chamamento. E isso me perturbava, às vezes, eu muito novo, de não conseguir escutar a voz de Deus. E a minha história vocacional tem muita ligação com Nossa Senhora, porque ela é mãe de todo vocacionado. E para mim, Maria é o exemplo perfeito de um vocacionado, pois foi ela que, na sua juventude, e eu me colocava numa idade parecida com Nossa Senhora, ela que se colocou na juventude como a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Então Maria, corajosamente, na sua idade muito jovem, disse sim a Deus. E aquilo me impulsionava a fazer do mesmo modo. Eu sempre digo, entre o bom e o melhor, a vocação é o melhor que Deus tem para nós. A gente às vezes pode até se conformar com o bom, mas Deus nos reserva o melhor. E isso é a vocação. E quando Deus nos dá uma vocação, Ele nos concede os meios necessários para concretizá-la. Toda a história vocacional é repleta de cruzes e luzes que vêm muitas vezes para nos testar. E eu dizia ao meu padre na época, eu dizia: padre, como é que eu vou saber se a minha vocação é ser padre mesmo? Porque Deus não desce do céu e nos diz, né? Ele disse assim uma vez: a nossa vocação nós só saberemos quando contemplarmos a face de Deus. Eu disse: pronto, vou ter que morrer. E agora? Né? E eu insisti, eu dizia: padre, como é que eu sei que essa é a minha vocação? Ele disse assim: primeiro assuma, depois você me diga o que vai acontecer. E aí teve um dia na sala da minha casa, e eu sempre fui muito de igreja, só faltava dormir na igreja, e minha mãe falou assim: você quer ser padre? Você diga logo. Eu falei: agora, né? Falei: quero. Ela: não estou acreditando nisso, não. Falei: quero. Ela fez uma pergunta achando que a resposta ia ser negativa. Falei: quero ser padre. Ela falou desse jeito: eu prefiro ver um filho meu morto do que um filho meu padre. Eu falei: problema, vou ser padre. E aí voltei e contei para o meu pároco o que tinha acontecido. Falei: padre, minha mãe não gostou da ideia. Disse que preferia me ver morto do que me ver padre. Ele disse: o que foi que Jesus nos prometeu? Tome sua cruz, renuncie a si mesmo e me siga. Todo o caminho vocacional é um caminho ao Calvário. Todo o caminho vocacional exige uma cruz, exige um sofrimento diante daquele que muito sofreu por todos nós, que é Jesus Cristo, o nosso maior exemplo vocacional. Isso foi só uma das situações que vivi na minha casa, junto daqueles que mais amo em toda a minha vida. Porque quando Deus nos chama para o trajeto vocacional, Ele também nos coloca à prova, pois Ele precisa não de desocupados ou de ninguém que não tem o que fazer, mas de corajosos que, mesmo diante das suas fragilidades, assumam a missão. No Evangelho, Ele chamou Pedro um homem arrogante. Um homem arrogante, difícil, analfabeto, com tantas limitações, mas quis fazer de Pedro o seu discípulo e quer fazer de nós alguma coisa. E muitas vezes eu perguntava, só para finalizar que o pastor falou, fale pouco. E muitas vezes eu perguntava, diante da imagem de Nossa Senhora da Conceição chorando no meu quarto: o senhor lembra da imagem que eu quebrei? É longa história. Quando minha mãe me
colocava à prova, eu entrava no quarto e, abraçado com a imagem de Nossa Senhora da Conceição, eu dizia: minha mãe, não me abandones. Permita-me saber se é esta a minha vocação, porque se não for, me dê um sinal, porque eu não aguento mais. Se não for, me dê um sinal, porque eu não preciso estar passando por tudo isso. E a minha devoção sempre foi a Nossa Senhora da Conceição. E o dia dela é 8 de dezembro, vocês bem sabem, feriado aqui. E quando foi no dia 8 de dezembro de 2018, eu recebi uma ligação do seminário, ao meio-dia, hora santa, para perguntar se eu queria entrar no seminário. Nossa Senhora me deu a resposta que eu precisava, no tempo dela, não de imediato. Essa resposta durou 2 anos para chegar aos meus ouvidos. E eu não poderia fazer diferente. Disse como ela disse ao anjo: eis-me aqui, faça-se em mim segundo a tua palavra. E quando nós assumimos a vontade de Deus, Deus assume também as nossas fragilidades. E depois disso, vi minha mãe chegar para mim no quarto de joelhos. Ela saiu caminhando do quarto dela até o meu de joelhos e disse: a partir de hoje, eu sou a mulher mais feliz do mundo, porque você vai ser padre. Depois desse dia, nunca encontrei na minha mãe alguém que atrapalhasse a minha história vocacional. Porque quando Deus nos dá uma vocação, Ele nos concede os meios necessários para concretizá-la. Pode parecer até impossível realizarmos a vontade de Deus, mas quando falamos de Deus, nós vemos como no Evangelho de Lucas: para Deus nada é impossível. E em nossa fragilidade humana, Ele realiza todas as coisas. Obrigado. Muito bem. É importante a gente dar essa abertura, não é? Para as pessoas perceberem de onde que sai o menino, a menina que quer ir para o convento, de onde que sai o rapaz que quer ser padre, não é? Não vem de uma panela de pressão, não é, gente? Não vem de cegonha, não. É gerado numa família, numa casa que reza. Olha o tempo, não sei se vocês observaram, olha o tempo que ele falou. Aqui na nossa diocese são 8 anos. 8. Você escutou quantos anos são lá? 10 anos. Gente, para formar um pastor evangélico, com todo respeito às denominações evangélicas, são 6 meses. 6 meses você pega o caboclo, forma ele, beleza, daqui a pouco ele já está ali pregando e tudo mais. Para ser padre, não. Por isso que é chamado na igreja de vocação específica. Especial, sim, é isso mesmo. O ser padre, o ser diácono, o ser bispo é vocação especial. Não concordo, problema é seu. A sua vocação, ela é maravilhosa, linda, mas ela é a regra. A sua vocação de casado, casada, é a regra. Sim, crescei e multiplicai-vos. Mas isso não é para nós. Nós não vamos crescer e multiplicar, nem podemos. Então, vocação é preciso entender que é resultado de uma comunidade que reza. Está na hora da São Judas mandar alguém para o seminário. Quando você fala assim, o pessoal: eu quero casar. Pergunta para a juventude, não estou lá na cozinha ou aqui, né? Daí o que você quer, filho? Eu quero casar. E daí, filho? Eu quero casar. Casar. Meu Deus, que gás, que hormônio, que força, que testosterona. Não é assim ou não? Tá bom, depois de 20 anos, pergunta pro bonito, e daí, filho? Puta merda, meu Deus do céu, o que eu vou... Pois é, paciência, claro, pelo amor de Deus, ninguém separe agora, não é? Força aí, quem casou, engata primeiro e abraça a cruz e vai embora, não é? Mas eu digo, é importante de rezar pelas vocações, rezar pelo diácono, sim. O diácono, embora permanente, não é? É um ministério na igreja, sim. É uma escolha, é um chamado também, ok? Mas rezar, sobretudo, pelos seminaristas. E eu sei muito bem, como padre, gente, o quanto seminarista labuta. Olha. Por quê? Porque tem desafios, porque tem provações, porque tem desmerecimentos. Deixa eu ser sincero, tem padre que não acredita na vocação da gente.
Às vezes você manda um jovem, tem padre que duvida. Você não vai ser padre nunca, rapaz. Imagina você vai ser padre. E deixa eu dizer, tem padres, às vezes até irmãos na comunidade, seminaristas, que fazem da vida da gente uma aprovação. Né? Vamos falar só assim, né? Porque senão já complica tudo. Né? Fazem uma aprovação. Né? Então, chegar até o fim depois de 10 anos, chegar até o fim depois de 8 anos, é uma bênção. Gente, padre para uma comunidade é uma bênção. Veja, a nossa diocese agora ganhou 2 padres só. Esse ano agora, pelo que sei, nós temos só um. Só um padre. Então nós temos que rezar mesmo, para que Deus suscite vocações. E aí eu queria, já no meio aqui da homilia, entender uma coisa no chamado, quer de Samuel, quer de Pedro, de Tiago, de André e de João. Algo que muitas vezes nós somos acometidos, por isso não ouvimos Deus falar. Chama-se tibieza. Vou dar nome para essa tibieza. Morbidão. Vamos complicar um pouquinho mais. Frouxidão espiritual. Vamos agora ser mais objetivo. Preguiça. Preguiça de rezar, preguiça de ouvir Deus, preguiça de tudo. Hoje a gente percebe isso. A juventude parece que não tem aquela iniciativa, sabe ou não? E daí, fulano, quer ser padre? Eu não sei. Acorda, filho do céu, vamos, força. Né? E daí, o que você vai fazer da vida? Eu não sei. Me perdoe, quantos a gente percebe que parece zumbi? Né? Não sabe o que faz, não sabe se casa ou se compra uma bicicleta, não sabe se isso, se aquilo. Pelo amor de Deus. É preciso sair da preguiça. É preciso ter prontidão. Prontidão. Eis-me aqui. Como é que foi Samuel mesmo? Ele não percebia, mas Eli, o grande Eli, o mestre, foi apontando até que disse: filho, se ouvires mais uma vez, responda: fala, Senhor, que o teu servo te escuta. Muitos de nós precisamos aprender isso. Sair um pouquinho da preguiça, sair um pouquinho da assídia, sair um pouquinho da frouxidão espiritual e responder Deus. Sim, se a sua vocação é o matrimônio, responda ao matrimônio. É que eu não sei se é o caso. Quando você tem 35, vá caçar sapo, filho do céu. Né? Louca é a moça que casar com você. Desculpe, viu? Hoje eu vou desmanchar alguns noivados aí. Né? Desenleie, vamos lá, desenleie a vocação, desenleie a vida, desenleie o que quer fazer, como fazer. Padre, é que eu estou namorando há 15 anos, eu não sei se é ela. Eu vou dar um conselho para ela, chuta a bunda desse rapaz, pelo amor de Deus, manda tomar banho. Né? Assim também é na vida espiritual, na vocação. As pessoas, elas parecem que querem ouvir uma voz que vem do céu e diga para elas: Lorival. Imaginou ou não? Felipe, aquela voz, sabe ou não? A voz do Jorge aqui fazendo leitura. Leitura. Não vai acontecer isso, meu filho. Não vai acontecer. Sim, Deus pode mandar um anjo te visitar, mas é perigoso você morrer na visita. Então Deus não vai querer matar você. Ele vai dar os meios, o quê? Ordinários da vida. Sim, os meios ordinários. E os meios ordinários quais são? É você viver uma vida de oração, a intimidade com Deus, você respondendo a esse chamado. Sim, você ir para o seminário, você estudar filosofia, você estudar teologia. Felipe começa agora a teologia. Você estudar. Então é isso. Esse é o chamado de Deus. Porém, repito, é preciso que a gente saia do que mesmo? Da frouxidão, da preguiça. Né? Aí nós temos que entender também, gente. Nós temos que ter esta prontidão, como é que eu digo assim? Esse impulso para ouvir Deus que fala. Sim, Ele fala. Ele fala. Ele chama. Não me chamou? Não chamou o diácono Carlos? Talvez sem ele entender ao diaconato permanente? Chamou. Sim. E se a gente for perguntar a história vocacional do diácono, do Felipe, do Lorival, do Luiz, a gente vai perceber: nossa, eu não entendia. Sim, a gente não entende. A gente não compreende. O que a gente faz é o quê? Atos de fé. Então nós somos convidados a
todo momento a escutar Deus. Só que a gente não ouve Deus. Por quê? Porque o barulho é grande. O barulho do mundo que chama, o barulho da carne que grita. Deus no seu coração, meu irmão, fala todos os dias. Vamos agora, já estou terminando a homilia, calma, né? Deus fala no seu coração todos os dias. E deixa eu dizer uma coisa que eu falei de manhã aqui, e o pessoal, assim, até se emocionou. Mesmo que você esteja em pecado mortal, olha o que eu estou dizendo. Mesmo que você esteja no lixo espiritual, pecado mortal, aquele mais horroroso, não interessa. Deus fala com você, Ele te visita. Não é sublime você saber disso? Ah, padre, quer dizer então? Sim, meu filho. Mesmo que você esteja numa situação irregular, mesmo que você esteja numa terceira, quarta união, mesmo que você esteja com aquele pecadão, Deus fala com você todos os dias, não interessa a condição que você está. A voz do ressuscitado fala com você todos os dias. Problema, a gente não presta atenção. A gente não dá bola para a voz de Deus que chama, que me chama, que chama você. E aí a gente fica o quê? Disperso, arrastado por vento do quê? De novidades, de curiosidades. Eli orientou Samuel. João Batista orientou os primeiros apóstolos. Agora eu te pergunto, com quem você recebe orientação? Vamos lá, pessoal? Quem te orienta? O TikTok? Os padres famosos do TikTok? Hein? Quem orienta você? O Big Brother 24 que orienta você? Quem orienta você? A voz de quem você escuta? Da novela da Globo? Dos jornais, que nós sabemos muito bem do consórcio da mídia? A quem você segue, meu filho? Quem você segue? Quem você ouve? Você ouve Eli, que orientou Samuel e foi o mestre de Samuel? Você ouve João Batista, que orientou, veja bem, João Batista orientou Pedro, André, Tiago e João. É brincadeira o homem ou não? Eles são alguém que chama a atenção para uma realidade que está dentro de você pelo batismo. Cristo te consagrou pelo batismo. Sim, você é consagrado a Ele pelo batismo. Repito, mesmo que você esteja em pecado mortal, você é de Cristo. Você tem uma marca indelével em você. Alguém prega a palavra, surge a fé. Já falamos sobre isso dentro de você. E esta fé convida à conversão, observar os mandamentos. Mas para isso acontecer, tem que ter um Eli. Tem que ter um João Batista. Você está entendendo agora qual é a missão do Felipe? Você está entendendo qual é a missão do Carlos? Você está entendendo qual é a missão do Lorival? Ser um Eli. Ser um João Batista. Para levar as almas a Cristo. Pronto. Esta é a nossa missão. Quando Eli e João Batista apontam para Deus, os seus interlocutores seguem. Termino, meu povo. Vamos sair da tibieza, do morno, né? Vamos atrás de pessoas que nos levem a Deus. Bons padres, bons bispos, bons seminaristas, pessoas que apontem o Cristo, né? Eu gosto tanto dessa frase do Papa Bento XVI e me faz tão bem. Deus é a única riqueza que o povo quer ver num padre. O povo quer olhar num padre e dizer, eu vejo Deus naquele homem. O que fosses ver em Ars, o grande São João Maria Vianney, o que fosses ver em Ars, vi Deus num padre. Olha, um ateu disse isso. Eu vi Deus na pessoa de um padre. Meu irmão, minha irmã, que a gente lute, que a gente pregue, que a gente anuncie, que a gente seja Eli e João Batista para levar as almas
para o encontro com o Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.